E tem 3 jogadores titulares do Flamengo cujos contratos terminam em dezembro e a partir da próxima semana eles já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo sobre essa situação. Falo também sobre a treta entre Abel Ferreira e Maurício Gagliotti. Deu ruim para o presidente do Palmeiras e o técnico alviverde trabalha nos bastidores com a possibilidade de propostas do exterior. Vou contar também sobre um papo que tive com o Júlio Casares. O presidente do São Paulo falou sobre reforços para o tricolor. Para completar, trago novidades sobre o Corinthians, que conseguiu um pouco mais de paz para o Silvinho e também para os seus dirigentes com a vitória na rodada de ontem. Vou te atualizar sobre Cortez. Pode trocar o Grêmio pelo Bahia? Para completar, falo sobre Alexandre Pássaro, o gerente de futebol do Vasco, que começa a correr perigo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, um pedido super importante, não se esqueça de curtir o vídeo, é muito importante porque o YouTube reconhece os vídeos legais como aqueles com muitas curtidas, então toda vez que você deixa um like por aqui, você ajuda demais, combinado? Também queria pedir para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e preciso lembrar que o programa do Nicola dessa sexta-feira começa às 7 da noite. A gente vai responder a perguntas de vocês e vai ter como convidado em uma parte do programa Andrés Rueda, presidente do Santos, ao vivo. Atenção, torcedor santista. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica super importante. Esse vídeo é patrocinado pelo Brasino 777, uma das mais modernas e rápidas plataformas de apostas do mercado brasileiro. Você pode apostar em diversas modalidades, entre elas futebol, basquete, tênis e esportes, além de cassino, bingo, roleta e muito mais. E nessa sexta-feira são 5 jogos pela Série B. Avaí e CRB, Brasil de Pelotas e Ponte, Guarani e Curitiba, Operário e Confiança, além de Vila Nova e Goiás. Ótima chance para você garantir boas apostas e também grandes lucros. No Brasino 777 você aposta com segurança e mais, com as melhores odds do mercado. Isso sem falar no sistema de bônus, com 200% do valor do seu primeiro depósito. Ou seja, se você depositar R$500, ganha mais R$1.000 em bônus. Também é super fácil fazer depósitos, já que o Brasino 777 aceita até Pix como forma de pagamento. A casa ainda oferece sistema de saques rápidos e suporte de primeira linha ao cliente, para que você tire todas as suas dúvidas ou necessidades. Então clique agora mesmo no link que está na descrição desse vídeo, faça seu cadastro e comece a se divertir com o Brasino 777. Bora começar o vídeo falando sobre o principal jogo da rodada na Série B, vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Vasco de virada no Mineirão. O Vasco saiu na frente com um gol do Morato e com 2 gols de Matheus Barbosa o Cruzeiro virou e conseguiu uma vitória fundamental. Nesse exato momento os dois times dividem a 10ª colocação. Ambos com 7 pontos, a grande diferença é que o saldo de gols do Vasco é menos pior. O Vasco tem -1 de saldo, o Cruzeiro tem -2. A campanha dos times é parecida, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Botafogo aparece um pouco melhor do que eles, é o 9º colocado com 8 pontos e um jogo a menos do que os dois rivais. Queria falar um pouquinho sobre Alexandre Pássaro, que é o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. Logo depois de deixar o São Paulo, ele é contratado até pela antiga administração e fica para a atual com o Jorge Salgado. Depois de mais um tropeço do Vasco, o trabalho do Alexandre Pássaro voltou a ser bastante contestado pelos torcedores nas redes sociais. A compreensão geral é de que falta experiência ao executivo vascaíno, não teve muitos trabalhos. Para falar a verdade, ele só havia trabalhado no São Paulo, num primeiro momento como diretor jurídico e depois trabalhando no futebol propriamente dito. Os torcedores do Vasco também cobram muito a contratação de um meia, que chegue para substituir o Benítez. O Vasco precisa desse jogador de criação para ter uma Série B um pouco menos tumultuada. Quero falar agora sobre a possibilidade de Bruno Cortez, lateral esquerdo, 34 anos de idade, se mudar do Grêmio para o Bahia. Informação que ganhou força tanto no Rio Grande do Sul quanto em Salvador. O contrato do Cortez com o Grêmio termina em dezembro, ele perdeu espaço nas últimas rodadas desde a chegada do Thiago Nunes, quem tem jogado com mais frequência é Diogo Barbosa. Já o Bahia precisa de um lateral esquerdo há algum tempo e poderia ver no Cortez uma boa opção, mas
Apesar de vários jornalistas especularem o negócio como próximo, conversei com dirigentes dos dois clubes e os dois asseguraram que a questão está bem longe. Conversei primeiro com o CEO do Grêmio, o Carlos Amodeu. O Amodeu me escreveu que não há nada. Depois conversei com o Lucas Drubsky, que é o diretor executivo de futebol do Bahia, e o Drubsky disse que está mais frio que a geladeira de Porto Alegre, se referindo a esse clima bastante gelado, especialmente nas cidades e estados mais ao sul do país. Então, vou me basear no que estão dizendo os dirigentes dos dois clubes. Mas, se pintar o Bruno Cortes no Bahia nos próximos dias, aí depois a gente dá uma cobrada nas fontes. Antes de mudar de assunto, só para contar que o Drubsky recentemente participou de uma live no YouTube e disse sobre 3 reforços que o Bahia tende ou tenta contratar. E aí me pediram para perguntar no programa do Nicola dessa quinta-feira sobre se esses reforços vêm do Brasil ou do exterior. E ele me contou que a tendência é que venham de fora, até por isso o torcedor do Bahia vai precisar de um pouquinho mais de paciência. Se os reforços vêm de fora, a tendência é que eles venham só mais próximos do dia 1º de agosto, quando eles poderiam ser registrados e passar a atuar pelo clube. Bora te atualizar agora sobre os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro dessa quinta-feira. O Internacional, na estreia de Diego Aguirre, foi a Chapecó e venceu a Chapecoense por 2-1, vitória importante do Inter. No Rio Grande do Sul, Grêmio e Santos ficaram no 2-2. O Grêmio teve na frente com 1-0, com 2-1, acabou levando o 2-2 num golaço do Marinho. Primeiro ponto do Grêmio e o Marinho tentando responder depois de uma sequência bastante ruim. No período da tarde a gente assistiu a América e Juventude empatarem em 1-1 em Belo Horizonte. Teve também a vitória importante do Bahia por 2-1 contra o Atlético Paranaense. O Atlético era até então o único time com 100% de aproveitamento. Quero falar também sobre a vitória do Ceará contra o Atlético Mineiro. Vitória por 2-1 com gol praticamente no último lance da partida. E o goleiro do Atlético, Everson, foi o grande nome negativo. Ele já havia falhado no primeiro gol do Ceará, errando na saída de bola. O Lima acertou um lindo chute. O Atlético ainda chegou ao gol do empate com o Gabriel. E no finalzinho, o Vina levantou a bola na área. O zagueiro do Ceará desviou. O Everson foi tentar segurar. E ao colocar a bola no chão, ela escapou e acabou entrando, quebrando uma sequência de 6 partidas sem vitórias do Ceará. Bom, além de todos esses jogos, a gente também assistiu a vitória do Corinthians por 2-1 contra o Sport na Neoquímica Arena. O Corinthians chegou a abrir 2-0, primeiro gol do Maidana contra, o Jô marcou no segundo tempo, colocando o Corinthians em vantagem por 2-0, até que o Trellis, que é jogador do São Paulo ainda, descontou. Minutos finais de pressão do Sport, o Sport até tentou, criou oportunidades para empatar, mas o Timão conseguiu resistir, somou 3 pontos fundamentais para garantir um pouco de paz. Para o Silvinho, treinador bastante pressionado, e especialmente para Roberto de Andrade e Alessandro, o diretor de futebol e o diretor executivo, ou gerente de futebol, como queiram, que são os principais alvos das torcidas organizadas do Corinthians. Com esses 3 pontos, o Corinthians pulou para a 11ª colocação, com 8 pontos conquistados, a mesma pontuação do Santos. A campanha dos dois é idêntica, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É importante contar que o Corinthians volta a campo contra o Fluminense, um adversário bem mais complicado do que o Sport. Bora falar agora sobre São Paulo e a possibilidade de o tricolor buscar reforços. Também no programa dessa quinta-feira, onde vocês me pediu que perguntasse ao Júlio Casares sobre contratações. Resposta do Júlio veio só à noite, ele tem uma série de compromissos para resolver e só conseguiu responder à noite. De qualquer maneira, perguntei para ele: e aí, Júlio, o zagueiro canhoto, o centroavante, o goleiro reserva, um substituto para o Luan, São Paulo vai contratar jogadores? São vários nomes que têm sido especulados já há bastante tempo. Por exemplo, do Borré, Diego Costa, Maicon, o Gabriel Neves, enfim, tem nomes grandes e nomes pequenos sendo veiculados ou vinculados ao São Paulo há bastante tempo. A resposta do Júlio Casares não é muito animadora. Abre aspas. Não temos, nesse momento, condições econômicas de fazer contratações. Infelizmente, fecha aspas. Então você, torcedor do São Paulo, que tem, por exemplo, cobrado a chegada do Maicon, conversei com o Maicon recentemente e ele não fechou a porta para jogar no São Paulo. O grande problema é financeiro. O mesmo vale para o Borré, o mesmo vale para o Diego Costa, todos os jogadores livres. O Maicon está livre, o Diego Costa está livre, o Borré vive os últimos dias de seu contrato com o River Plate. Apesar disso, todos esses jogadores citados, além de salários altos, pediriam luvas, aquele prêmio pela assinatura do contrato. E o São Paulo não se vê em condição hoje de fazer um investimento desse tamanho.
Só para lembrar, o tricolor pegou nos últimos 2 meses 150 milhões de reais emprestados em bancos para pagar uma série de dívidas que já haviam vencido. Algumas delas poderiam inclusive virar punições contra o São Paulo, todas as dívidas deixadas por Leco, Alexandre Pássaro e Raí. Para completar, antes de contratar jogadores, a ideia do São Paulo é vender. São Paulo busca no mercado alternativas, opções, clubes interessados em alguns atletas, de preferência que não sejam tão fundamentais, tão importantes. Por exemplo, o Igor Gomes, se pintasse uma proposta pelo meio atacante, que tem sido muito mais reserva do que titular, São Paulo faria negócio na hora e ainda adoraria. A Nicola, então, não vende jogador nenhum. Não, São Paulo vai contratar atletas, mas busca jogadores que sejam mais baratos, que não cheguem custando tão alto em termos de salário e também para aquisição dos direitos econômicos. Bora te atualizar sobre como é que anda a treta entre Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Maurício Gagliotti, o presidente do clube. Tudo começou na última quarta-feira, depois que o Palmeiras perdeu por 3-1 para o Red Bull Bragantino. O Abel Ferreira mais uma vez cornetou a diretoria em entrevista coletiva, dizendo que já estava cansado, que já havia perdido a esperança de reforços. O Maurício Gagliotti resolveu dar uma resposta e usou o Sport TV para dar uma entrevista falando a respeito do assunto. Disse que sentiu que não havia necessidade alguma de o Abel Ferreira dar essa entrevista, que todas essas coisas precisavam ser tratadas internamente, que o Abel já sabia das dificuldades do Palmeiras e por mais de uma vez o Maurício Gagliotti falou em equilíbrio, que o Palmeiras busca equilíbrio financeiro, não pode gastar, aquele discurso que vocês já estão bastante habituados. Quero te contar que a repercussão da entrevista foi a pior possível entre torcedores do Palmeiras. O Gagliotti passou horas no Twitter como um dos assuntos mais comentados, e comentado de maneira negativa. A hashtag #ForaGagliotti foi uma das mais comentadas e compartilhadas, especialmente por torcedores do Palmeiras que ficaram ao lado do técnico português, entendendo que o Maurício Gagliotti tem sim condições de fazer investimentos. Só para lembrar que com os títulos de Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras embolsou mais de 200 milhões de reais. O Palmeiras também tem o maior patrocínio de clubes do futebol brasileiro, com valores na casa dos 100 milhões de reais por mês. Isso sem falar dos ativos. São pelo menos 7 jogadores que valem no mínimo 10 milhões de reais. Vou tentar lembrar todos. Wesley, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, o Renan, o Vinha, lateral esquerdo, são 7, citei os 7. Enfim, se o Palmeiras, por exemplo, vender 3 desses atletas, cada um a 10 milhões de euros, a gente está falando de 30 milhões de euros. O Palmeiras certamente vai ter enorme facilidade de fechar o ano no azul. Mas o presidente Maurício Gagliotti pensa diferente e o torcedor perdeu a paciência com o seu principal dirigente. Antes de mudar de assunto, deixa eu só trazer uma informação importante. Tenho dito já há algum tempo que essas entrevistas coletivas com críticas abertas aos dirigentes do Palmeiras indicavam para mim um movimento do Abel pensando ou talvez criando um clima para que ele pudesse ir embora diante de uma proposta. É possível que nos próximos dias pintem propostas ao Abel Ferreira. Escutei de uma pessoa influente no mercado internacional que o nome dele tem sido especulado, sugerido para alguns clubes. Só para lembrar, desde março, abril, o nome do Abel foi especulado na Fiorentina e também no Lille, não surgiram propostas. Antes disso, ele já havia recusado ofertas do mundo árabe, do Al Rayyan em dezembro e do Al Hilal em fevereiro. Mais recentemente, o AEK da Grécia estava em busca de um treinador. Houve uma conversa com os representantes do Abel, não houve acordo e o AEK da Grécia, inclusive, já fechou com um sérvio chamado Vadlan Milojevic. Acho que é assim que se fala, espero que seja assim. De qualquer maneira, por mais que exista essa rusga, esse ruído entre o presidente e o treinador, o Abel só sai se o Palmeiras permitir a liberação. Ou então o Abel precisa pagar 2,5 milhões de euros de multa, que equivalem hoje a 14 milhões e 700 mil reais. E é bom que o Palmeiras cobre essa multa, porque quando demitiu o Luxemburgo precisou pagar 600 mil de multa, quando demitiu o Mano Menezes precisou pagar 700 mil de multa. Bora fechar o vídeo falando sobre 3 titulares do Flamengo que correm o risco de não virar o ano na Gávea. Me refiro a Diego Alves, goleiro, Diego Ribas, meio-campista, e também a Felipe Luiz, lateral esquerdo. A curiosidade é que todos nasceram no ano de 1985 e têm contrato com o Flamengo somente até dezembro.
Ou seja, a partir da quinta-feira da semana que vem, 1º de julho, já estarão autorizados a assinar um pré-contrato com quaisquer clubes que eles quiserem. Nos últimos 6 meses de contrato, isso vale para qualquer jogador, você pode assinar um pré-contrato e se mudar assim que acabar o seu vínculo de graça para outro clube. Diego Alves e Felipe Luiz querem deixar o Flamengo? Não. A ideia do trio é renovar o contrato. O que eu tenho sentido dificuldade é do movimento contrário, dos dirigentes do Flamengo acenando com renovações de contrato com esses 3 jogadores. Vamos falar sobre cada um dos casos, começando pelo Diego Alves, aquele cuja renovação de contrato foi das mais complicadas, vocês vão lembrar de várias tretas. O departamento de futebol chegando a um acordo com o Diego Alves e os outros departamentos financeiro e jurídico vetando o acordo. A situação ficou muito chata, até que depois de muitas idas e vindas, o Diego Alves precisou aceitar uma redução do salário e estender o vínculo em dezembro do ano passado até dezembro desse ano. Foi uma baita briga para que isso acontecesse, houve enorme desgaste. Com o Diego Ribas, a situação foi um pouco diferente. Só que nos 2 últimos contratos renovados, o Diego precisou aceitar reduções salariais. E hoje ele é titular absoluto, já é titular absoluto há algum tempo. Se o Flamengo sugerisse um novo reajuste ou uma nova redução no salário, será que o Diego Ribas aceitaria? Por último, o Felipe Luiz foi também o último a chegar no Flamengo, entre esses 3. Chegou em 2019, titular absoluto, incontestável na posição, mas o cara já com 36 anos de idade. O Felipe Luiz assegura que não vai haver polêmica alguma em relação à renovação dele. Se não houver interesse, ele vai procurar outro clube. É importante contar que a gente está chegando ao mês de julho, eles já podem assinar esse pré-contrato e nenhum dos 3 foi procurado pelo Flamengo. E aí, para arrematar, eu só queria fazer uma outra lembrança. Contei para vocês a coisa de algumas semanas sobre um dirigente importante do Flamengo, alguém muito próximo do BAP, do Landim, dos caras que não estão no departamento de futebol. E esse cara me dizia que há um consenso entre os dirigentes da Gávea sobre a necessidade de fazer uma reformulação no elenco do Flamengo para 2022. Porque existe a percepção de que esse elenco acabou se acomodando com tantas conquistas. Fazer reformulação costuma ser sinônimo de gastar dinheiro. Até porque se você tem contrato longo com os jogadores, fica mais difícil dispensá-los. É inviável dispensá-los. Mas com esses atletas em fim de contrato, aí fica bem mais fácil, é só você não estender o vínculo desses caras. Antes de encerrar, queria muito saber a opinião de vocês. Os rubro-negros segurariam Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz? E você que torce para outro time, gostaria de algum dos 3 no seu clube do coração? Na minha portuguesa, eles seriam espetacularmente bem recebidos, certamente ajudariam demais. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Sempre lembrando que o programa Dor em Cola dessa sexta-feira começa às 7 horas da noite, com a presença do presidente Andrés Rueda entre as 7h30 e as 8. No restante do tempo, a gente vai respondendo as perguntas de vocês. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.